Quem nunca? Regiane Alves confunde Lícia Manzo com arquiteta. É o Brasil do Brasil! BBB 24 é assunto do mês de janeiro. Porra, Matheus! Valcir estaria pensando em Verdades Secretas 3. Nave louca! Boninho já não sabe o que faz no BBB 24. Essas e muitas outras notícias vocês verão hoje aqui no Jornal Coisas de TV. Boa noite, eu sou o Fábio. Boa noite, eu sou a Larissa. Esse é o Jornal Coisas de TV, o seu resumo mensal das principais notícias televisivas. Esse jornal é transmitido ao vivo para quem faz parte do nosso clube de membros, tanto no plano Valcir quanto no plano Maneco, e eles podem interagir com comentários durante o jornal. Faça você também parte desse clube de membros para poder participar, assistir essas gravações e tem outras vantagens como vídeos exclusivos. Mais informações vocês encontram na descrição do vídeo. Mas a primeira notícia, na verdade, é uma notícia engraçada, pelo menos pra gente, né, que não participou desse climão generalizado. O mico da Regiane Alves. Temos que falar sobre o que a nossa querida agressora de idosos da ficção, o que ela fez nesse começo de mês de janeiro. No comecinho do mês, a Regiane Alves ela postou em suas redes sociais uma foto com a autora Lícia Manzo, que é essa que vocês estão vendo. Só que tem um pequeno detalhe, que é, essa mulher aí não é a Lícia Manzo. Não é. Básico. E aí, ela foi avisada por internautas. Os internautas falaram: Oi, Regiane, essa não é a Lícia Manzo. E ela respondeu: gente, que doideira, é a Lícia sim. A foto veio depois de uma boa conversa, ela tá linda. Nisso a internet não ficou convencida com o que a Regiane disse e começou a pesquisar. E descobriu que essa mulher da foto, na verdade, é a arquiteta carioca Bel Lobo. Depois de ser apresentada aos fatos, chegaram: Regiane, você está louca? A Regiane, ela contou que ela conversou horrores com a mulher, achando que era Lícia Manzo. E aí depois ela falou: eu acho que a confusão veio porque eu cheguei nela falando querida e não Lícia. E aí isso contribuiu um pouco com a confusão, né? Temos até aqui alguns tweets da dona Regiane Alves. Aqui é o rosto da Lícia de verdade, né? Pra vocês verem que elas são apenas mulheres brancas, mas não tem nada a ver uma com a outra. Temos aqui o registro que ela postou na rede social, no Twitter, né? Que ela fala: registro, eu sou fã, porque Regiane Alves fez A Vida da Gente, né? Que é a novela da Lícia Manzo. Então aí tirou esse: eu fui prestigiar o teatro de Andréa Beltrão, não sei o quê. Enfim. E aí teve o tweet dela falando: gente, que doideira, é a Lícia sim. E conversamos muito, ela tá linda. É bem isso, o pior é ela insistindo. Ela: gente, mas eu conversei com a Lícia. O melhor, a Lícia não respondeu. A Lícia não conversou com ela. E aí, coincidentemente, o que eu achei também uma parte especialmente engraçada é que há algumas semanas o Juan Aguiar encontrou a verdadeira Lícia Manzo e postou uma foto com ela, né? Então, alô, Regiane Alves, essa é a Lícia Manzo, não é a que você tirou a foto. Gente, e pior é que assim, vendo naquela foto ali, elas realmente não estão mais parecidas, né? Tipo, nessa foto aqui eu acho que ainda dá pra dar uma enganada, mas naquela foto lá não dava pra... Gente, na última foto realmente não dá. A Bel Lobo, pra quem não sabe, porque por isso que o Twitter descobriu um pouco rápido, não é porque as pessoas têm muito know-how sobre arquitetas do Rio de Janeiro, é que a Bel Lobo apresentou o Decora no GNT por alguns anos. Então ela é conhecida de gente que tem esse mundinho GNT. Então claramente tem os gays de Twitter que no momento que viram Bel Lobo, porque assistiam o GNT, eles já se tocaram que aquela era a Bel Lobo, que não era a Lícia Manzo. Tipo, não é nenhum conhecimento muito absurdo, é apenas... Eu mesma sabia que era a Bel Lobo, porque eu assisti muito Decora com a Bel Lobo antes do Decora normal. Eu adorei esse comentário da Ana Borges. Imagina ela pedindo papel pra arquiteta. E ela pensando que, sei lá, queria que ela fizesse uma planta ao vivo. Aqui a Daniela deu uma dica, né? Na dúvida, pergunta. Uma vez eu encontrei o Sérgio Lorosa em um hotel, perguntei pra minha colega e pro pessoal da recepção pra ter certeza. Ela foi, tirou essa foto, talvez na esperança de um dia ter um personagem, porque ela só fez uma novela da Alice.
E agora eu acho que ela queimou todas as possibilidades dela. Porque eu, se fosse ali, se eles tivessem me confundido nesse nível, tipo, eu trabalhei com você e você não lembra o meu rosto, me desculpa, eu não dava nem meio papel. Bom, a próxima notícia tem a ver com Verdades Secretas. Verdades Secretas 1 e 3, né? De acordo com o nosso amigo Gabriel Wacker, que está aqui no chat, porque ele já deu o seu oi, o GNT passa por uma má fase de audiência. Também puderam, né? 6 programas iguais de pessoas cozinhando enquanto outras pessoas contam histórias, eu acho que realmente não tem como segurar um canal, né? Aí, pra resolver isso, eles resolveram fazer o quê? Se tornar ao Viva, né? Que reprisando algumas novelas, porque, né? A Globo já não tem esse canal, realmente a Globo não tem o Vivo. E aí, desde o dia 15, o GNT tem exibido a primeira temporada de Verdades Secretas. E a ideia é ter algo pra atrair o público adulto depois do BBB 24. Gente, o público adulto está no Multishow. Enfim, né? Ideias, né? Aí o jornalista Valmir Moratelli da Veja fez uma matéria sobre o futuro do Valcir, né? Após o final de Terra e Paixão, e contou que ele estaria se preparando para fazer Verdades Secretas 3. Um dos problemas dessa questão seria o retorno da Camila Queiroz, como a gente já, né, pensava. Pois é o mais fácil, né, o Valcir escrever uma novela com o Aguinaldo do que ele trazer um desafeto de volta para uma novela dele. É uma coisa que geralmente, em geral, ele não faz, né? Agora, logo depois dessa publicação dessa matéria, o nosso amigo Gabriel Wacker conversou com o Valcir. E o Valcir disse que não tem nenhuma vontade, não tem nenhuma, né, não tem nada aí no radar dele para fazer Verdades Secretas 3. Então, ele desmentiu. Eu agradeço que Valcir não está querendo voltar para Verdades Secretas, né? Pois é, eu acredito um pouco nisso. Eu não acho que ele queira escrever outra novela para Camila Queiroz. Eu realmente acho que essa história veio porque ele foi jantar com a Moira Malte e eles ligaram uma coisa com a outra, assim, sabe? Ah, é possível. E temos aqui alguns comentários da nossa plateia virtual composta para os nossos membros que estão acompanhando essa gravação. Temos o Marcelo Gomes, que falou: misericórdia, querer aumentar a audiência com Verdades Secretas? A 1 foi um sucesso, legal. Né? A 1 foi um sucesso. Mas eu não entendo, a coisa da programação do GNT tá um problema seríssimo faz um tempo já. Tipo, eu e minha mãe éramos grandes espectadoras do GNT e é impossível ligar lá, sabe? Tipo, é impossível. É uma programação que não tem graça nenhuma. É realmente só a gente cozinhando e ouvindo história. Não dá, enfim. Temos também o Lucas Humberto, que mandou: o público adulto quer dormir com qualidade depois do BBB 24. Já basta ficar acordado tarde para aquele programa, que é um fato, realmente. E outra, né? Programação adulta em geral já tinha no Multishow, né? Se a pessoa tá ligada no Multishow, ela continua lá. Será que tiraram? Não sei. Não entendi muito. A pessoa vai trocar de canal? Tipo, ela não tem Netflix? Juro. Temos também uma reclamação aqui do Gabriel, que disse: gente, não era um jornal sem tragédias? Como assim Ameaça de Verdades Secretas 3? Pois é, né, gente? Pois é. Esse mico da Regiane me lembrou quando salvei meu irmão de um golpe no Enjoei apenas por ver muitos programas da tarde. A pessoa usou a foto da Glória Calil e ele ia vender o produto por achar uma senhora muito elegante. Gente, olha imagina a Glória Calil perdeu tudo morando de aluguel e comprando no Enjoei. Imagina a Glória Calil. Gente, que bom, Fernanda, que você conseguiu prever esse golpe. Gente, a Glória Calil não deve nem saber o nome do site Enjoei, né? Imagina. Eu amei. Chegamos no tema, gente. Desculpa, a gente precisa falar disso. Temos o nosso bloco para comentar notícias de BBB. E temos que começar falando que o Boninho tá um pouco perdido, porque em julho do ano passado, acho que, não sei se a gente chegou a noticiar aqui no jornal, provavelmente sim, mas ele anunciou que o BBB 24 teria um terceiro grupo, chamado de Puxadinho. E aí a surpresa foi que, no começo do ano, quando começou a edição, ele contou pro podcast do Fantástico que ele não fazia ideia do que seria o tal do Puxadinho. Ele apenas chegou lá: gente, criei o Puxadinho aqui, agora desenvolva aí a ideia, vamos. Ele tá inventando um monte de regra maluca, tá criando dinâmica sem sentido, tá alterando coisas que ele prometeu que não ia alterar. A gente não tá entendendo muito. Mesma coisa que ele prometeu, porque ele prometeu que o voto pra ficar ia ficar um tempo considerável e depois ia voltar para o voto pra sair, que era o tradicional. Ele já abandonou isso, principalmente porque ele viu que o negócio do voto pra ficar não estava dando certo, né?
O voto pra ficar, teoricamente, ia defender o programa de ter planta, e lá, de repente, tá uma grande selva amazônica, ficando algumas plantinhas lá, eliminando pessoas que poderiam render alguma coisa. E aí a impressão que a gente tem, que a gente sempre teve, na verdade, é que o Boninho inventa tudo de última hora. Ele inventa na semana, aquelas dinâmicas lá que o Tadeu fica meia hora tentando explicar com aqueles PowerPoint lá, tudo. Boninho inventa lá, sei lá, 2 horas antes e manda o pessoal da arte fazer aquele negócio lá pra explicar. Não tem muito planejamento. Você sente isso, Larissa? Eu não sei, mais ou menos. Assim, eu acho que ele pegou também, sei lá, ele tá pegando muitas buchas na mão. Ele não soube escolher esse elenco. Aí o que ele tem que fazer é fazer igual o Carelli, mudando o negócio conforme o seu bel prazer. Eu acho que é meio normal isso em reality show, de certa forma, assim. Não tem como ser planejando tão certinho também. Eu acho que o Boninho achou que esse elenco ia render mais. Aí, por exemplo, aquilo que falou o Fernando Moreira. Paredão com 5 pra fazer o Sincerão render. Por exemplo, ele inventou essa dinâmica do Sincerão. E aí, pra Renato Lopresti dormir mais cedo. Muita gente no começo falou, legal, não sei o que, tá mais curto. Mas aí, se 3 pessoas não rendem no paredão, esse Sincerão vira um marasmo. Aí ele bota 5 pessoas pra ver se esse Sincerão na segunda-feira rende. Mas ele percebe que não tá rendendo também. Ele tá com uma bucha na mão. Acho que esse BBB 24 acabou virando um problema na mão dele. E aí agora ele vai ter que ficar virando isso. Ele tem feito isso, na verdade, é que nos outros BBBs ele teve sorte. Ele não precisou fazer muita coisa. O elenco falou por si só, 2020, 2021. Quando o elenco vai bem, você não precisa ficar fazendo muita dinâmica. Eu acho que dinâmica não resolve o problema do BBB se o elenco for ruim. Você pode fazer a dinâmica que for. Ele pode inventar essas pessoas plantando bananeira de cabeça pra baixo enquanto vota. Não vai adiantar. Se essas pessoas não rendem, não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Que o Vinícius, por exemplo, ele falou que ele aposta que Boninho inventou o nome Sincerão 15 minutos antes da arte ficar pronta. Isso eu tenho a impressão também. E também temos aqui o comentário do Guilherme falando que antigamente eu julgava os participantes quando não entendia as provas. Hoje em dia eu poderia ser participante que não entende a prova. Mas eu acho que também isso é um outro problema que o BBB tá sofrendo, que é o negócio do patrocinador. As cotas de patrocínio são muito altas no BBB. É um dinheiro assim que, sei lá, gente, a gente não tem nem noção, né? E aí, pra isso, como a pessoa pagou muito, ela precisa ficar muito tempo na tela. Tipo, todos esses patrocinadores ganham tempo de tela muito grande. E aí, pra isso, você precisa fazer uma prova que tenha muitas fases para que o nome do patrocinador fique muito tempo no ar. E isso só é bom para o patrocinador. E eu nem sei se é bom para o patrocinador, porque eu não sei quanto que isso converte em venda. Eu fico com raiva de alguns patrocinadores ali, tipo, por ter me deixado 2 horas acordada. Então eu não sei, eu acho uma estratégia meio estranha, assim. O BBB virou corrida das blogueiras. Vence a prova quem entendeu o briefing. É bem isso. Exatamente. Só para o Tadeu divulgar QR Code com um ponto de R$50 de desconto em compras acima de R$500. Sim, para isso que servem essas provas. É insuportável. Bom, de acordo com a jornalista, né, Ana Cora Lima, do F5, a direção do BBB teria perdido a paciência. Agora a gente vai falar de Rodriguinho. Teria perdido a paciência com o Rodriguinho depois da má vontade dele no programa. E aí, no último dia 22, ele teria sido advertido pelo Rodrigo Dourado, que é o diretor artístico, né? O Rodriguinho, ele vinha sendo detonado na internet por causa das falas bem problemáticas dele que ele estava tendo. E além disso, porque acho que uma coisa que estava irritando muito a internet, e acho que aí não só a internet, eu acho que ele estava tendo outro tipo de problema, é o fato dele ficar sentado e com muita cara de bunda, enquanto outros artistas estavam performando. Então, assim, tem o show da Ludmilla, ele ia lá e ficava fazendo cara feia. Show da Valesca Pozuda, ele ficava fazendo cara feia. E ele começou a levar indireta de uns artistas também. Léo Santana deu indireta, a Valesca foi dançar na frente dele. Então, assim, eu acho que a indústria, eu acho que os artistas que estavam sendo contratados pelo Big Brother pra se apresentar também não deviam estar exatamente felizes com essa situação, né? E aí, ele tava tendo uma mudancinha, assim, tava sendo melhor visto pelo público por causa da Pitel, né? Ele criou ali uma dupla dinâmica com a Pitel é querida pelo público. Com a Pitel ele dá uma melhorada, ele dá uma... ele quebra a guarda dele, né? Ele fica um pouco mais feliz, então ele fala umas coisas engraçadas, então ele já tava tendo uma mudança e outra, né? Os outros camarotes estão sendo um pouco piores do que ele, e nisso ele acaba ganhando certa vantagem, né? E aí, depois da notícia dada pela Folha,
O Boninho, obviamente, gravou um vídeo dizendo que não, imagina, né? Ninguém chamou atenção, ninguém nunca chama a atenção de ninguém no BBB, vocês estão malucos, né? Boninho gravando um vídeo? Não, Boninho gravando um vídeo e Boninho falando que não existe, né, não existe interferência externa no BBB, que é uma coisa que ele ama tentar dizer que a gente, né, que não existe. Ele diz, tem uma confusão aí, nós adoramos o Rodriguinho, o público aqui não tá adorando, não teve nenhuma chamada, não teve isso. Se tivesse, isso teria vazado no ar, vocês ouviriam, porque hoje é quase 100% liberado tudo que a gente fala. Quase, né? E vamos combinar que, assim, o que aconteceu foi o seguinte, o Rodriguinho estava, até o show do Jota Quest, a pessoa mais insuportável dos shows. E aí, de repente, no show do Jota Quest, que coincidiu com ele ter ido falar com a psicóloga do programa, porque ele falou com a psicóloga e não sei o que foi muito legal e não sei o que, ele começou a curtir a festa. Posso passar um pano pro Rodriguinho falando que ele tem preconceito musical, que é muito claro, e ele pode ter achado Jota Quest música boa, como qualquer pessoa que é mais dessa galera, e achar funk música ruim. De qualquer maneira, a mudança dele em todo o contexto coincide com a saída da psicóloga. Então, assim, Boninho, eu tenho muita dificuldade de acreditar que ele foi pedir desculpa pra Alane porque ele, de repente, teve o coração dele quebrantado enquanto ele tem uma boa relação com a Pitel, assim. Temos aqui algumas perguntas. O Douglas comentou a respeito da psicóloga. Ele disse que a psicóloga mais misteriosa da TV brasileira é a do BBB. Até a da Fazenda é mais conhecida. É a Débora, a da Fazenda, que a Jojo falava? A psicóloga da Fazenda eu acredito um pouco mais que na psicóloga do BBB. Visto o caso Vanessa Lopes, né? Que a menina foi coisa de 5 vezes na psicóloga e não me parece que ela tenha voltado melhor, né? Tanto é que acabou desistindo e agora tá, tipo, né, tendo cuidados psicológicos e tudo mais. Então, assim. O Felipe tá perguntando, vocês acharam que fez diferença a dinâmica de eliminação nesses 7 primeiros paredões ser voto pra ficar e os votos serem pra eliminar? Não, porque o Brasil, tem uma coisa que o Brasil consegue salvar a planta a troco de tentar fazer com que o Big Brother seja um vetor de justiça social no país, né? Tipo, as pessoas realmente acreditam que dá pra usar o Big Brother pra acabar com o machismo, pra acabar com tudo. E aí eles vão lá não, eu tenho que votar porque sou uma boa pessoa. E aí eles deixam as plantas, porque as plantas são pessoas legais, e tiram as pessoas que movimentam o jogo e tal, porque, meu Deus, a gente não pode ser conivente com isso e tal. Não faz. Na Fazenda já não faz diferença, gente. A verdade é essa, tipo, quando o Brasil está empenhado em deixar uma planta pra tirar alguém que eles odeiam, eles conseguem fazer de tudo. O que eu posso dizer é que a democracia é um erro em reality, pelo menos. Total, você vai ver que os bons realities são aqueles que não têm interferência do público. Você vai ver, sei lá, uma ponte da vida, o público não mete o dedo ali, por isso que é bom. O Juan falou, a Raquel foi a mais votada do paredão dela. Esse eu acho o maior surto da história do BBB. Até a hora desse BBB, né? Até agora a gente ouviu a voz dela 2 vezes durante o paredão dela, porque ela achou que ela estava sendo amada pelo Brasil. E agora ela tá escondida atrás de um sofá. Não tem ideia de onde ela tava, mas ela foi, né? O vetor que ajudou a gente a acabar com o machismo no Brasil através da eliminação do Nizam. E temos uma pergunta da Fernanda, que vocês vão comentar a música do Dado? Eu passo essa. Ai, gente, a pior coisa que a Vanessa Camargo podia ter feito pela gente é restaurar a carreira musical da Dula Bella, né? Ainda bem que o Boninho... Parece que a Vanessa também teve uma conversa com a psicóloga, que foi bem legal. E aí ela já tá falando que, eu não tenho que ficar... Acho que agora não é mais a minha hora de ficar comprando a briga dos outros, não sei o que e tal. E aí talvez a gente se livre disso o mais rápido possível. Esse pessoal recalcula a rota muito fácil, né? É uma coincidência muito grande, né? Que acontece essas coisas. Eu achei curioso, porque foi o Rodriguinho, depois o Bin Laden, que também, né, conversou com a psicóloga e já teve um insight, agora o último foi a Vanessa. Eu acho bem legal isso. Eu queria uma psicóloga dessa que me falasse o que eu tenho que fazer de maneira tão clara. E a gente demora coisa de, sei lá, 10 sessões pra ter um insight e eles, numa sessão, já conseguem recalcular a rota. Tem um superchat aqui do Danilo Rodrigues falando, mesmo se o voto fosse pra ficar, muita coisa teria sido diferente em outras edições. Gil teria ido pra final do 21. Eu não acho. Vocês estão subestimando
o horror que era a torcida da Juliette. O que eles teriam votado pra Camila de Lucas ficar, meu amor, ia ser coisa feia. Era um voto na Júlia e um voto na Camila de Lucas. O que eu acho é que o voto pra ficar teria resolvido alguns paredões muito específicos. Tipo aquele do Prior, da Manu e da Mari. A Mari ia sair, porque não iam votar nela. Mas eles conseguiram votar na Raquel, né, cara? Então isso que eu acho. Eu acho que assim, gente, não tem jeito. Aqui nesse daqui não ia ter dado certo. Eles queriam muito tirar o prêmio do Ju do Vigor, porque eles tinham medo que se o Ju do Vigor fosse com a Juliette, ele tirasse o prêmio da Ju. Então, assim, eles teriam votado na Camila de Lucas de maneira muito absurda, junto com a Juliette. Eu acho que não teria dado certo, não. Ainda continuando no assunto BBB, temos que falar também a respeito da audiência do programa. Porque, assim, embora o programa esteja monopolizando a pauta na internet, o reality não está com uma audiência tão grande assim. Eles estreou com seus 22,5 pontos. A Globo até esperou que, com o fim de Terra e Paixão, que normalmente dá muita audiência, o começo de Renascer, que está indo bem, etc., eles acharam que o reality ia bombar. Mas quando começa o BBB, dá uma despencada, dá uma caída na audiência considerável. E assim, é importante a gente trazer a informação de que nunca vai chegar a audiência de um BBB 20 ou 21. Temos que lembrar que essas duas edições foram exibidas durante a pandemia, em que estávamos todos presos em casa, completamente sem ter o que fazer. Então a gente era quase que obrigado a assistir ao único programa inédito que tinha na televisão. Então a gente não vai voltar para isso. Mas, assim, o BBB 24 está dando a sua audiência, mas está caindo do que o Renascer faz, do que Terra e Paixão dava, enfim. Eu acho que é uma tendência natural isso. O programa vai voltar a ser o que era, que é um programa de nicho, né? Não é um programa... O problema é a Globo entender isso. A Globo ainda acha que o BBB é capaz de monopolizar o Brasil, assim, e tal. Isso não vai acontecer mais. As pessoas têm mais o que fazer. As pessoas têm Netflix, tem série nova saindo, coisa que não acontecia na pandemia. Tem outros programas, inclusive... inéditos em outras emissoras ou de outras coisas e tal, novela e tudo. E além disso, né, nessa primeira semana do BBB foram se desenhando alguns favoritismos. Um deles, né, acho que a primeira história é a história do Davi, que é muito parecida com a da Ju, né, porque basicamente ele tá sendo perseguido pela casa inteira, né, especialmente pela Vanessa Camargo agora, que ela tá 100% Lindsay Lohan em Meninas Malvadas, né? Eu estava obcecada, eu ficava falando dela e depois eu torcia para que alguém falasse dele para que eu pudesse falar mais, tá 100% nessa energia. Todo mundo correndo atrás, e todo mundo já sabe, né? Eu não entendo, se as pessoas acham que não assistem BBB, nunca assistiram, toda vez que você fica correndo atrás de participante demais, perseguindo demais, ele ganha favoritismo, porque o Brasil adora uma história da coitada Holândia, né? Pessoa que é perseguida, da Maria da Paz ao Davi, ganha o Brasil, ganha sentimentos do Brasil. E além disso, a gente tem agora a Isabelle correndo por trás, porque a Isabelle também é uma pessoa que, querendo ou não, ela, além de ela ser amiga do Davi, e mesmo tentando tirarem ela de perto do Davi, ela conseguiu, né, continuar amiga dele, ela tem opiniões muito fortes, né, dela mesma, assim. Eles estão criando uma narrativa muito maluca de que a Isabelle tem um relacionamento tóxico com o Davi, que o Davi manipula ela como se fosse um relacionamento abusivo, tipo, talvez a narrativa mais maluca que o BBB já tenha criado, e ficou todo mundo querendo salvar a Isabelle, e a Isabelle já falou 80 vezes que ela não entende de onde que saiu isso. É o quadro fanfic que o Boninho prometeu, tá rolando dentro da casa. Exatamente, que não tá rolando fora, tá lá, né? É uma loucura, assim. Aí ela já falou que ela não sabe, que ele não é agressivo com ela e tal. E aí eu acho muito maluco que eles entraram numa doideira tão grande que toda vez que ela se defende, eles pensam assim: nossa, isso é exatamente o que uma pessoa que está sendo manipulada falaria. Então a gente tem que continuar alertando ela. E aí é isso, assim, a Isabelle, acho que principalmente nesses últimos dias aí, ela tem se mostrado uma pessoa que tem muita... A gente quase achou que ela ia escorregar, porque ela começou a falar mal do Davi e tal, né, teve uma briga com o Davi, mas ela voltou rápido, ela tem uma opinião própria muito, muito clara, então acho que são os dois favoritos. Eu particularmente acho o Davi muito chato, mas é meio absurdo o que estão fazendo com ele no programa, então... Isso obriga a gente a ficar do lado dele, porque não dá pra você corroborar
com as falas de Vanessa Camargo. Mas eu acho absurdo que a gente tem que achar o Davi legal, porque eu acho o Davi muito chatão também. Então, assim... Não, assim, eles construíram a narrativa clássica de um BBB, né? De todo mundo perseguir a pessoa, igual todo mundo bater na mesma pessoa no antigo jogo da discórdia. Parece que... Sim. Não só parece, como às vezes sim, as pessoas não acompanham o programa, não sabem como funciona o Brasil. E aí chega uma pessoa como a Vanessa Camargo falando: ai não, as pessoas não estão aqui dentro, eles não estão sabendo que é verdade, sendo que nós estamos com câmeras 24 horas. Se tem alguém que tá mais próximo da verdade, é a gente, não ela. Honestamente, gente, está muito difícil. Mas temos o comentário do Juan falando: a Beatriz já perdeu o favoritismo? É o Brasil do Brasil! Eu acho que a Beatriz, ela perde em duas coisas. Assim. Hoje em dia eu já não acho ela tão chata, não. Eu acho que no começo ali do BBB ela tava meio deslumbrada. Que eu acho que uma coisa que pode acontecer, né? Primeira vez que você tá na TV e tal, eu achei que ela subia mais o tom. Eu acho que ela perde em duas coisas. Uma é que, assim, fora esse lance da publi, ela não tem muita história na casa, né? Tipo, ela não consegue se organizar muito bem, ela não tem muito... Ela não é, tipo, sei lá, qualquer outro participante do BBB que é meio de lado, mas ela tem bons momentos. Ela tem um ou outro bom momento que acontece muito de vez em quando. E o segundo, ela ter usado o bordão Brasil. Que isso pega numa torcida também, que é uma facção. Eu gosto muito do Gil do Vigor, mas os Vigors também são... Eu acho que não pegou bem, eles não gostaram. E aí você se queima. Eu acho que se eu fosse ela, eu seria esperta o suficiente pra não usar o bordão de um dos participantes que foi mais, tipo, estourado do BBB. Assim, ainda falar que o bordão é seu, sabe? Esquece isso. Você fala isso no Brás, ótimo, mas esquece isso. E agora vamos sair um pouco do assunto BBB pra contar uma coisa legal que aconteceu com a gente, né? Que nós fomos convidados para entrevistar Regina Volpato e Gabriel Santana, que estão lançando um podcast, né? Aí a gente tirou ali no palitinho, e aí a Larissa sentou e conversou com eles. Aí o vídeo completo vocês veem lá nas nossas redes sociais. Mas como é que foi esse papo, Larissa? Foi ótimo, porque eu conheci a Regina Volpato, eu fiquei bastante nervosa, então eu nunca mais revi aquele vídeo. Mas, fora isso, foi muito bom. Tem uma coisa sobre a Regina Volpato, e eu acho que as pessoas perceberam muito quando ela arruma meu crachá ali, meu microfone que tava caindo. Com licença, vamos fazer o seguinte. Melhor aqui, né? Tem mais fio aí, né? Ó. Tem. E, ó, Agora não vai cair, verdade. Assim, eu percebendo, quando você fazendo eu acho e tudo mais, ela é muito interessada nas pessoas, né? Tipo, ela quer muito saber sobre as pessoas, então é muito interessante você falar com uma pessoa que está de fato interessada em saber o que você tem pra falar. E eu acho que isso deu muito certo no podcast. Porque, assim, obviamente com um podcast falando de amor livre, não sei o que, é uma coisa que podia me deixar entediada muito fácil. É um assunto que às vezes não me interessa 100%. E aí, a gente assistiu, né, o começo ali do podcast, né, e eu acho que ela consegue conduzir isso tão bem, assim, é tão interessante, porque ela vai parar nos lugares que você... Que eu acho que era a mesma coisa que acontecia no caso de família. Ela sentava do lado da pessoa e de repente ela estava contando uma coisa que você não imaginava. E a gente gosta de fofocar também, né? A gente quer saber, você fala, o seu interesse por pessoas e tal. Às vezes você conhece uma pessoa, um influencer acompanha e vê, essa faceta deles eu conheço, mas como é que é a vida íntima deles? Essa coisa a mais, né? E eu tô falando intimidade de sentimento. Sim. Que é aquilo que é o bonito, né? Quando a pessoa deixa escapar. E que às vezes não falou porque não teve oportunidade, não falou porque ninguém perguntou, não falou porque não tinha um ambiente apropriado. Não se sentiu acolhido. Boa. E ali nesse podcast eu senti a mesma coisa, assim. Eu conheci umas partes de pessoas que eu não conhecia que eu achei muito interessantes, assim. E eu acho que a dobradinha com o Gabriel Santana funciona nesse sentido, porque aí, tipo, ela tem essa parte mais delicada, mais doce, mais de querer saber muito sobre as pessoas. E o Gabriel é um jovem, né? Então ele traz em pauta os assuntos que às vezes ela não tá 100% dentro, né? Mas em momento algum eu senti esse conflito geracional com a Regina. Qual a idade da sua mãe? Minha mãe tem 59. Da minha geração. Olha. Eu, inclusive, falo que às vezes ela é muito mais progressista que eu. Também, né? Respondendo aquele monte de pergunta absurda no Instagram. Gente... eu achei legal porque, a princípio, eu achei muito estranha o que o Gabriel Santana tem a ver com Regina Volpato. Mas vendo o episódio, quando a gente viu lá já na prévia, já deu pra ver que tem tudo a ver. Os dois conversam muito bem. E
eu gosto que a Regina é uma apresentadora muito generosa. Ela poderia muito bem, tipo, eu tenho décadas de experiência, já apresentei trocentos programas, posso roubar aqui o negócio. Não, mas ela sabe o espaço que todas as pessoas têm, o espaço que o outro apresentador tem, o espaço em que os convidados têm. Todo mundo tem seu espaço para poder falar suas coisas, e eu acho que ela conduz a conversa de uma forma muito natural e consegue não só extrair as coisas, como acalmar as pessoas para que elas revelem coisas que elas talvez não revelariam se fossem entrevistando para outra pessoa. Sim. Eu adorei o comentário do Edilson. Conselho da Loa para um Twink. Eu estou amando. Então, se você ficou interessado em ver o nosso papo completo, a gente postou nas nossas redes sociais. E tem canal da Wonder no YouTube também, viu? Assim, pra nossa audiência que gosta de ver pelo YouTube, então acompanhem. Exatamente. E agora é hora da nossa própria propaganda, porque temos que falar do nosso clube de membros. Você está vendo aí que tem pessoas comentando aqui esse programa, o que é? Porque nós estamos gravando com os nossos queridos membros, e se você fizer parte desse clube seleto, você não só está ajudando a gente a poder se dedicar mais ao canal, mas você também ganha benefícios, como se você fizer parte do Plano Maneco, você tem acesso aos vídeos com antecedência, stickers para usar nos comentários, e também 2 vídeos extras todos os meses, vídeos como esses que estão aparecendo aí. Por exemplo, você quer ver como foi o caótico Dia das Crianças do programa da Hebe Camargo? A gente analisou aquilo. Colunas de TV, enfim, tem muito vídeo interessante, né? Próximo que vocês devem ver aí é a gente reagindo ao nosso próprio vídeo do BBB 21, falando dos participantes. Então, quer dizer, é um vídeo em que a gente vai fazer uma autocrítica e ao mesmo tempo passar uma vergonha. Então, eu acho que deve ser interessante esse tipo de conteúdo para vocês. E além disso, a gente grava vídeos, né? Como a gente tá gravando o jornal aqui, a gente grava também alguns vídeos que depois saem editados por todo mundo. O último que a gente gravou foi sobre fracassos de audiência, que a gente falou sobre Brida, que é um vídeo que deve sair aí nas próximas semanas no canal, mas que a gente já gravou com os membros. Sim, inclusive esses membros são os calhordas que estão cantando o É Bom Girar, Girar num banquinho de um balcão. Então, fique com você com essa música na cabeça. Agora chegou naquela sessão em que a gente faz o nosso giro de notícias muito rápidas. E o giro temático do mês de janeiro é o giro de volta ao trabalho, porque infelizmente janeiro chegou e a gente teve que voltar à labuta, né, para pagar as contas, enfim. Boninho adianta novidades de novo reality musical da Globo e fecha a parceria. A pergunta é, precisamos de um novo reality musical? Nem de novo reality, se for pensar bem, né? E ainda tá uma confusão com a apresentadora desse reality, né? Que querem o Boninho quer Ana Clara, mas ninguém quer mais Ana Clara, estão querendo trazer a Angélica de volta, então ainda tem isso. Cris Flores vira dor de cabeça para o SBT e segue em férias sem fim. Nossa, ela se queimou muito com a entrevista lá com a mãe da Larissa Manoela, né? Ninguém mandou, né? Virou jurídico, mãe da Larissa Manoela, deu no que deu. O que aconteceu com Thaís Araújo? Saiba porque a atriz faltou ao The Masked Singer. Nossa, a coitada, conseguiu um contrato pra trabalhar no programa e teve um problema de hérnia. Ficou 3 programas sem gravar, né? Ai, pior que dói muito, gente. Assim, sentar e levantar vira uma coisa muito... que é uma atividade muito simples, mas torna uma coisa muito de risco. Então, entendo, Thaís. Cristiane Cardoso compõe a música de abertura de A Rainha da Pérsia. Apresenta a composição que o meu Deus me deu de presente, disse a autora da série da Record. Gente... É pastora, é autora, é compositora. Ela faz tudo. Que talentosa essa mulher, né? É filha do dono, mas que talentosa. Ela e a Vanessa Camargo assim com Deus, né? Só recebendo sinais, incrível. Hulk serve barata frita para a câmera e diz que é homenagem para a Angélica. Olha as coisas que você se submete num trabalho. A carinha dele é ótima, né? Tipo... Aliás, eu tava vendo essa reportagem, passou ontem no programa do Hulk, que ele viajou pra China lá, e aí ele tava tentando buscar alguma pessoa com alguma história emocionante. Ele basicamente mandou uma mensagem lá no Twitter dele. Ah, tem algum pobre pra eu explorar aqui? Aí encontrou a pessoa que queria voltar pro Brasil pra encontrar a mãe. Enfim. Aí, exatamente, eu tava brincando em casa, ele tava procurando aí. E aí ele decidiu humilhar o câmera dele, porque ele chegou naquelas banquinhas lá que vende comida exótica aos nossos olhos, né? Que é escorpião, larvas, esse tipo de coisa. E aí ele foi comprando um monte de coisa, essa. Porque ele tentou fazer o quadro da Eliana. Vegana. Tentou fazer o quadro da Eliana de comidas diferentes pra pessoa.
E o câmera apenas foi comendo. Comeu cobra, comeu grilo, tava comendo tudo normal. Ele só não curtiu muito, acho que a larva ou a barata, enfim, a barata ele não quis. Mas aí o Hulk deve ter ficado muito frustrado, porque ele tava achando que ia explorar uma pessoa e a pessoa tava lá comendo e de boa, né? Tipo, ele respeita outras culturas e come comidas exóticas de maneira tranquila. Ex-Record, Cristiane Friedman entrega a sinopse e tenta emplacar novela na Globo após rejeição. Ai, coitada, né? Ela já sofreu um baque não aceitando a outra novela dela, tá lá tentando de novo. Cristiane Friedman merece respeito. É o único lugar que sobrou ela vender sinopse na Globo, né? No SBT só contrata a esposa do dono e na Record é a filha do dono. A única que não tá contratando parente de dono é a Globo. Parece que vem essa notícia todo mês, sim. Já deve ser a terceira que ela tenta emplacar. Onipresente em novelas, Rafael Cardoso é dispensado pela Globo após 15 anos. Que barra, hein? Às vezes a gente cai naquela coisa de nossa, vou me dedicar muito ao trabalho, vou trabalhar enquanto eles dormem, vou não tirar férias, trabalho. E quando vê a pessoa que mais trabalhou, que emendava uma novela na outra, fazia 2 novelas ao mesmo tempo, foi dispensada. Pra você ver. Pois é, não adianta nada. Melhor fazer igual outras atrizes aí, tipo Bianca Bin, que não ia novela que não queria, foi dispensada do mesmo jeito, mas pelo menos não trabalhou, né? Grazi Massafera aparece segurando cobra nos bastidores de Dona Beija, a nossa Britney Spears. Ou a nossa Sasha, ela gravou com uma cobra e depois vai gravar com um bode. E esse foi o nosso giro de notícias temáticas. E agora chegamos naquele quadro que é as aspas do mês, em que temos a frase mais impactante do nosso mês de janeiro, né? Que é sobre BBB, que teve a participante Vanessa Lopes, vocês devem ter visto, que deu uma pequena surtada na época de sua saída, mas ela emitiu uma frase que é muito poderosa e eu gostaria que você lesse a frase, Larissa. Você é o tipo de projeto social que eu queria. Isso que eu queria falar e não conseguia, porque achei que iriam me julgar, porque eu queria um projeto sobre você, falando sobre o Vinícius. Eu não entendi. O que ela quis dizer com isso? Não sei. Não dava pra entender nada que a Vanessa tava falando durante o BBB, né? Visto que ela estava realmente, aparentemente, em surto. Nossa, quando ela chegou, abraçou e falou, você é o tipo de projeto social que eu queria. Eu pensei, amiga, o que... Onde? Eu sei, às vezes no nervosismo, na ansiedade, a nossa mente não funciona junto com o nosso cérebro. Às vezes é melhor não entender mesmo. Mas essa foi a nossa edição do mês de janeiro aqui do nosso jornal Coisa de TV. Agradecemos a todo mundo que está vendo aqui ao vivo, que são nossos membros. Agradecemos a você que está vendo a estreia desse vídeo. E agradecendo a você que está vendo em qualquer outro horário. Independente do que seja, por favor, dê o like, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Até, gente. Até o próximo jornal. Comentem o que vocês acharam das notícias e até o próximo vídeo. Sim, antes de trouxer uma fofoca, comentem o romance Grazi e Humberto Carrão. Ai, coitada, ela só se mete com umas roubadas às vezes, né? Ela umas gosta roubadas do bonitas, mas umas roubadas. Ela gosta do esquerdomachinho, né? Ela curte, acho que é o tipo não, dela. Mas o Caio Castro não é o anti-esquerdomacho? Ai, eu tinha esquecido do Caio Castro. O homem do papinho, né? Ela gosta muito de um homem que mete papinho. Eu acho que é isso que todos eles têm em comum. Eu acho que o que tem em comum é ela pegar belos homens que ficariam ainda mais belos se fechassem a boca. É, talvez. Talvez seja isso. Gente, e a Sabrina com o Nicolas Braz? Cada fofoca que vocês estão trazendo aqui, que situação. A Sabrina tá passando bem, né? A Sabrina já é mais ligeira aí. Ela quer que alguém pague o jantar. Será que o Humberto Carrão paga o jantar? Ou ele acha que pagar o jantar é uma coisa da sociedade patriarcal e ele acha melhor dividir? Uma coisa que eu acho impressionante é que tanto o Caio Castro, que tá num espectro, não vai pagar porque não sei o que, e esse Sim. Tem cara também que não paga porque tá em outro espectro. No fim, todo mundo é homem, não? Homem hétero. Exatamente.